Então, eu estava falando com vocês sobre como o imediatismo afeta o nosso emagrecimento, né? Que o imediatismo, ele nos atrapalha de algumas formas, por exemplo, quando você quer um resultado para já, quando você quer os prazeres para agora. Então, ao mesmo tempo que você quer um resultado, você também quer prazer, não é verdade? Então, você quer emagrecer tudo em uma semana. As pessoas chegam lá no meu consultório e falam, ó, eu quero emagrecer o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, você quer comer tudo que dá vontade. Você começa uma dieta, um plano alimentar, mas chega a primeira festa, você já quer comer os docinhos, quer ter todo o prazer que você tem direito, não é verdade? Então, o imediatismo é quando você deseja algo na sua vida de forma tão intensa que você acaba pulando alguns fatores de longo prazo para ter aquilo naquele momento, né? Você pensa no curto prazo e se distancia daquilo que você vai conquistar no longo prazo. Então, você, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da ansiedade. Você está ansioso e quer comer logo para saciar, para aliviar essa ansiedade, e ao invés de pensar em trabalhar essa ansiedade, se curar dessa ansiedade de forma real, aí você vai comer e vai precisar lidar. Além da ansiedade, você vai também precisar lidar com o ganho de peso, né, as consequências disso, por puro imediatismo, para suprir essa necessidade de curto prazo, um prazer momentâneo. Você come e vai pagar o preço depois. Quando você age pelo imediatismo, você está passando por cima daquela sua meta de longo prazo. Não é verdade? Vocês passam por isso. Vocês já passaram por alguma questão em que você abriu mão de um objetivo de longo prazo para ter um prazer momentâneo? Me conta aqui, escreve sim. Eu já passei por isso. Me diga. Pessoal do Instagram está me ouvindo bem? Ok. Muito bom. Nós decidimos que queremos uma coisa na vida, é para já, né? Mas quase tudo na vida da gente não é assim, não acontece instantaneamente, não é para já, no tempo que a gente deseja. As mudanças no nosso corpo, na nossa mente, elas precisam de um tempo, precisam de um processo, né? Quando você começa a emagrecer e quer ver a diferença na mesma semana, tem pacientes que começam a dieta numa semana, na semana seguinte já tá me mandando mensagem falando, não tô vendo diferença ainda no meu corpo, né? Que é o resultado para já. Então, as pessoas querem as pílulas mágicas, as fórmulas mágicas, tanto para o emagrecimento, como para várias outras questões na vida, para ganhar dinheiro, né? Então, a gente precisa pensar no nosso desenvolvimento, para que os resultados sejam de fato possíveis, né? Se desenvolver, viver os processos para alcançar as coisas, os nossos objetivos. E aí, isso tem sido desafiante para a nossa geração, né? Eu estava falando com vocês que nós evoluímos muito em muitos aspectos, principalmente com relação à tecnologia, à velocidade das informações, né? Mas nós precisamos muito ainda evoluir com relação à tolerância, à paciência, a tolerar os processos que são necessários para conquistar cada coisa, para atingir os objetivos, certo? E eu tenho me preocupado com isso. Tenho visto que nós precisamos aprender a desfrutar do processo, desfrutar do percurso. Às vezes, você pensa só em chegar lá, em atingir o seu objetivo. Falamos muito em metas, em ter foco, em ter objetivo, não é verdade? E às vezes só pensa no resultado. E aí você entra, muitas vezes, no lado do imediatismo, porque você está focado no resultado, na sua meta, que é chegar lá já a que preço for. E isso, às vezes, não te deixa perceber o que está se passando agora. Não te deixa perceber o momento presente. Você não percebe o que precisa desenvolver agora para chegar lá. O que você precisa plantar hoje para colher depois. Em que área da sua vida você precisa colocar ordem primeiro para conseguir esses objetivos? Percebem?
Percebem o quanto a gente precisa avaliar algumas questões na nossa vida? A gente quer sair de A e chegar em um certo destino B. Você tem uma caminhada de A até B para conseguir qualquer objetivo na vida. E, de fato, o resultado imediato, resultado rápido, né, é muito motivador. Qualquer pessoa se sente motivada quando começa a dar os primeiros passos e logo vê os resultados. Mas é nesse momento que você precisa avaliar se você está realmente fazendo o necessário para ter o resultado a longo prazo. Algumas pessoas desanimam de pensar no processo, de pensar no tempo que vai levar, né? Quando se fala em longo prazo, ninguém quer nem escutar direito qual que é o assunto, não é? Se eu te disser, por exemplo, que você provavelmente vai levar 1 ano para atingir a sua meta, você logo pensa, não, vai demorar demais, eu quero emagrecer já, eu vou procurar algo que resolva logo o meu problema agora. Mas olha aqui, pensa comigo. 1 ano vai passar de qualquer jeito, com você dentro desse processo de emagrecimento ou com você continuando a engordar. Agora, como é que você prefere passar esse 1 ano? Como é que você quer estar daqui a 1 ano? Me diga. Quando chegar esse 1 ano e você tiver engordado ainda mais, será que você não vai ter desejado ter começado hoje? Você vai pensar, poxa, se eu tivesse começado a me cuidar lá atrás, eu escuto muito isso de algumas mulheres. Nossa, eu devia ter me cuidado logo que eu dei à luz, eu devia ter me cuidado quando eu era mais jovem, né? Então, por que não começar hoje? Mesmo que a gente saiba que o resultado vai levar um tempo, vai ser um processo a ser construído. Quer um exemplo bem comum, outro exemplo bem comum? Você olha para trás e vê quanto dinheiro você gastou com coisas que não te levaram a nada. Faz as contas e vê. Se você tivesse juntado esse dinheiro durante 1 ano, talvez você até pudesse trocar o seu carro, por exemplo, ou dar uma entrada numa moto, não sei. A mesma coisa é com a sua dieta, com as escolhas que você faz cada vez que você vai comer. Como seria, por exemplo, se ao invés de ceder aos prazeres imediatos, os prazeres momentâneos, você decidisse esperar para colher os seus resultados daqui a 1 ano e ter uma recompensa ainda maior do que aqueles prazeres imediatos, daquele prazer de agora? Já ouvi dizer, já estou ouvindo aí, algum imediatista por aí dizendo que, Nutri, não dá para viver 1 ano inteiro sem prazer nenhum, não. Me sacrificar 1 ano inteiro, viver infeliz. Mas espera aí, você não pode incluir outras formas de prazer na sua vida? Você não poderia encontrar um equilíbrio nisso? Nós precisamos viver com prazer no dia a dia, e esse prazer pode ser desenvolvido em várias áreas, além da comida. O que não dá é para seguir pensando apenas na satisfação dos prazeres de agora. As crianças são assim. As crianças querem tudo para agora, dão birra, não é verdade? Nós, adultos, precisamos do equilíbrio. Do que adianta você emagrecer rapidamente agora, se não conseguir manter nem por 1 mês esse emagrecimento? Como é que você vai fazer depois? Não é? Do que adianta devorar uma barra de chocolate agora, se depois você vai ter que lidar com um peso ainda maior depois? Então, nós precisamos sim viver o hoje, o agora. Afinal, a vida é agora. Não podemos viver no futuro, né? O futuro sempre é hoje. Mas você precisa saber que o que você faz aqui, hoje e agora, vai ter consequências amanhã, e depois, e depois. Se você tem um objetivo na vida, pense a curto e a longo prazo. Por exemplo, o que você escolhe para comer vai te gerar bem-estar só nesse momento, aquele prazer imediato,
ou também vai te gerar bem-estar no futuro? É assim que a gente precisa pensar. Quantas vezes você comeu algo em excesso e se arrependeu minutos depois? Observa quando você come por impulso. Se minutos depois você descobre que não precisava ter comido aquilo tudo. Importante que você perceba isso. Alguém aí já passou por isso? Fala aí para mim. Sim, eu já vivi isso. Isso já aconteceu comigo. Bem, muitas vezes a gente se lembra só da culpa, do arrependimento por ter comido e não observamos o impulso que tivemos antes de comer, que gatilho que te levou a agir por impulso. O que te fez ser imediatista e achar que naquele momento não valia a pena ter disciplina, valia muito mais a pena o prazer daquele momento. Quais pensamentos vinham naquele momento que você cedeu? É assim que a gente se desenvolve, se avaliando. Cada fracasso, cada erro, cada escapada que a gente tem precisa ser útil para o seu desenvolvimento, senão é só um fracasso, né? É só um erro. Então, os erros precisam servir para nos levar adiante, para aprendizado, né? Geralmente, os pensamentos nessa hora que a gente se sente culpado, né, que a gente errou em alguma coisa, em que a gente fracassou, geralmente os pensamentos são assim, só dessa vez. Vou sair da dieta só dessa vez. Eu não consigo resistir, eu vou ter que comer. Preciso disso agora, eu não posso esperar, não posso deixar para a semana que vem. Não. Gente, esse controle na dieta é semelhante à nossa vida financeira, como o exemplo que eu dei antes. O que acontece com você, se você sair por aí comprando tudo que você acha bonito, toda promoção que você acha imperdível, você provavelmente vai entrar numa baita dívida, você vai arrumar problemas, não é? Assim também, se você come uma coisa aqui hoje e outra coisa ali amanhã por impulso, você vai ter que emagrecer ainda mais depois. Se você já está dentro de um processo de emagrecimento e tem esse tipo de comportamento frequentemente, o seu desafio vai ser ainda maior, cada vez mais. Se você precisa emagrecer 5 quilos e com esse tipo de atitude você vai acabar precisando perder 10 quilos. Então, não dá para viver pensando assim. Concordam? Nós somos muito imediatistas. Nossa sociedade é imediatista hoje, em grande parte por causa da tecnologia, né? Nós acostumamos muito com ter as coisas na palma da mão, a um clique de nós. É quase inacreditável a gente imaginar que houve uma época em que as pessoas esperavam semanas, meses, por uma carta. Meu filho de 10 anos, ele dá risada quando eu falo isso para ele, que a gente esperava por cartas chegando. Né? E hoje, se você demorar segundos para responder um WhatsApp, já dá aflição em algumas pessoas. Vocês já viram isso? Ficar sem comer por uma semana não vai te fazer emagrecer tudo que você precisa de uma vez. Então, não adianta você ter atitudes radicais para ter resultados imediatos, porque, infelizmente, o nosso corpo ele não evoluiu igual à tecnologia. Né? Nossas respostas do nosso corpo, elas não são imediatas, não são instantâneas, como várias outras áreas da vida que a gente vive hoje. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? E não pense que é só você que tem essa coisa do imediatismo, não. Quer ver? Quem aqui já se identificou como imediatista? Escreve aí para mim, diga eu. Escreve aí. Quem já se percebeu imediatista? Me diga. Por que as pessoas não estão conseguindo escrever? Tá tudo certo aqui? Tá, né? Aê, obrigada pelo sinal aí, Amanda. Isso aí, muito bem. Isso. É isso aí. A maioria de nós, seres humanos, somos, de certa forma, imediatista. E esse imediatismo maluco é algo que nós temos que lutar contra. Quando você começa um programa de emagrecimento, é preciso ter um mínimo de imediatismo possível.
Se é uma coisa que é da nossa natureza, nós vamos lutar para que isso seja minimizado, ok? Você precisa ter paciência, precisa ter foco para continuar resistindo a algumas tentações e ter uma alimentação o mais saudável possível. Então, quando você vai seguir um plano alimentar, por exemplo, você deve se dedicar ao que está ali programado para você. E, à medida do possível, curtir as mudanças que vão acontecer com você, as coisas que você vai aprender, os alimentos novos que você vai experimentar, aqueles alimentos que você vai descobrir que gosta, que você pensava que nem gostava. Pegar uma receita saudável, por exemplo, se dedicar a ela e descobrir novos sabores, ver a evolução do seu paladar e comemorar cada desafio que você venceu nesse processo. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que conseguem emagrecer e manter o peso são aquelas pessoas que descobriram o prazer de comer alimentos que antes elas achavam insuportável comer. Mas descobriram isso no processo, desenvolvendo o seu paladar, insistindo, tendo paciência e tolerância no processo. Se você conseguir se dedicar a esse processo, abrir o seu coração para o novo, se dedicar a fazer o seu melhor hoje, todos os dias, por exemplo, fazendo a sua comida sempre ser um pouco mais saudável, você vai desfrutar do resultado com prazer. Então, o que você está aprendendo aqui hoje? Você está aprendendo aqui que o seu resultado vai chegar. Você vai emagrecer com muito mais prazer e com mais leveza à medida que você desfrutar e concordar com o processo que foi proposto para você. As pessoas que querem emagrecer, geralmente elas querem pelo menos duas coisas imediatas. Elas querem imediatamente poder comer o que gosta, na hora que tiver vontade, e elas querem emagrecer de uma semana para outra, para não dizer de um dia para o outro, né? Você começa a dieta hoje e já quer já o resultado. Mas sabe que um certo mediatismo pode até ser bom? Vamos filosofar um pouquinho a respeito disso aqui. O imediatismo, ele pode ser bom se você estiver pensando na questão do viver o agora, viver o presente momento em estado de presença, que eu tanto falo aqui com vocês a respeito da consciência, do viver o aqui e agora, saindo do modo automático. Se você parar para pensar, o futuro é agora. Por exemplo, se você planeja algo para daqui 10 anos, na hora que passar esses 10 anos, você estará vivendo o momento presente, não é? Você estará vivendo aquele agora. Então, o melhor que a gente tem a fazer é curtir esse caminho. Você pode e deve ter uma meta, um ponto de chegada. Por exemplo, para quem faz corrida, tem que ter um ponto de chegada. Isso vai te dar direção de como seguir esse caminho. Mas se você só pensar no ponto de chegada, você pode desanimar no meio do caminho por não conseguir, às vezes, enxergar esse ponto que ainda está muito distante dos seus olhos. Você pode se sentir cansado no meio do caminho, pode ter vontade de desistir, porque você só quer saber do resultado, da chegada e nem sempre consegue visualizar. Quem aqui já teve vontade de desistir por não conseguir imaginar, não conseguir se ver lá com o resultado conquistado? Coloca aí para mim, eu. Quem já teve nessa situação de vontade de desistir, seja de emagrecimento, seja de qualquer outro processo que você se dispôs a passar? Isso acontece conosco. Agora, se você começa a viver cada momento, por exemplo, se você vai emagrecer 10 quilos,
Comece a ver cada 1 quilo e viva intensamente em cada uma dessas etapas de 1 quilo, sabe? Perceba as vitórias em cada pequeno desafio que você venceu nesses quilos que você está emagrecendo. Porque lá na frente, quando você alcançar o seu objetivo, ele nada vai ser, não vai ser nada mais assim do que um ponto que você chegou. E se você não aproveitou o caminho, você não aproveitou nada, não desfrutou dos aprendizados, das descobertas que você teve, da sua evolução, do seu autoconhecimento, do que terá valido. É só uma conquista. Você conhece alguém que quis muito uma coisa e quando chegou lá, quando a pessoa conseguiu, perdeu a graça? Eu já vi isso acontecer. Vocês já viram isso? Então, é essencial que a gente consiga curtir, no sentido de desfrutar, de apreciar cada etapa do processo que você está vivendo. Por que não curtir todos os momentos até chegar lá? Por que curtir só a chegada, se a gente pode curtir todo o processo? A chegada dura poucos instantes. Faça valer a pena tudo que você está vivendo agora. Essas pequenas etapas que você vai cumprindo mostra que você tem capacidade, que você está evoluindo. Então, você aprendeu mais uma coisa aqui agora. Divida a sua meta em etapas menores. Ao invés do imediatismo, use esse imediatismo para viver o agora. E você vai chegar lá. Claro que no seu tempo, né? Não dá para pular etapa. Então, ao invés de pular etapa, vamos curtir cada uma delas. Que tal? Assim a gente tem uma vida muito mais leve, muito mais prazerosa. Ah, Pauline, esse negócio de seguir etapa, de respeitar etapas, tem que ter muita disciplina. Aí eu deixo de ser imediatista para viver esse negócio chato de ser de disciplina. As pessoas que vivem do prazer momentâneo têm pavor dessa palavra disciplina. Se tiver alguém aí me escutando nesse padrão, já vai saber, já vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Quem tem dificuldade com a disciplina aí? Me diga. Será que imediatismo tem a ver com disciplina? Lidar com imediatismo tem tudo a ver com disciplina. Pois é. Na verdade, nós temos uma ideia errada sobre o que é ter disciplina, sobre ser disciplinado, né? Quando a gente fala de alguém que é disciplinado, nos vem a ideia de alguém sem graça, Caxias, que não se diverte, alguém meio tenso, não é assim? Uma certa vez me disseram isso. Mas vou te contar uma coisa. Talvez você já saiba, talvez não. Disciplina não é prisão. Pelo contrário, disciplina é liberdade. É estar focado no que você quer de verdade. Isso é disciplina. Disciplina é uma decisão entre fazer as coisas acontecerem ou deixar a vida passar do jeito que der. Disciplina é isso. É uma decisão entre eu vou lá e faço de acordo com o que eu realmente quero ou deixar a vida me levar, né? E por ser uma decisão em que você pode escolher o que vai fazer, como você vai reagir, eu te digo que disciplina é liberdade. Porque quem decide é você. É uma decisão entre, por exemplo, se organizar para ter um jantar nutritivo todos os dias ou deixar para decidir na hora da fome o que você vai comer. Como é que você vai se virar ali para ter algo para comer? Essa é a diferença entre ser disciplinado e deixar a vida te levar. Naquela hora que você chega em casa, no final do dia com fome, você vai decidir entre sair comendo tudo que você vê pela frente ou respirar, vai tomar um banho primeiro, vai organizar aquela comida que vai te ajudar a emagrecer.
Se você não tem essa disciplina, está sempre cedendo a alguma coisa, é porque você mesmo decidiu não resistir. Ou tem alguém aí que costuma te amarrar e te obrigar a comer um pacote de bolacha recheada? Então, a partir de hoje, não diga que você não tem disciplina. Diga que você escolhe fazer ou não fazer tal coisa. Não diga que você não tem disciplina para ir na academia. Não. Diga que você decidiu não ir. Diga que você escolheu comer a barra inteira de chocolate. Assumir a sua responsabilidade no processo te ajuda muito. Sair do papel de vítima, tomar o controle. Afinal, você já é adulto. E se você é adulto, você deve ser capaz de controlar os seus impulsos. Criança não consegue se controlar. Adulto, se você não consegue, você precisa desenvolver. Então, você quer aprender a ter disciplina? Disciplina é a capacidade de controlar os nossos desejos mais primitivos. Por exemplo, querer dormir mais quando o alarme toca de manhã, para você acordar para ir trabalhar ou para fazer uma atividade física, por exemplo. Adiar as coisas que você tem que fazer, ficar procrastinando. Esses são os desejos primitivos que nós temos capacidade de controlar. Então, disciplina é a capacidade de controlar os impulsos, capacidade de controlar esse imediatismo. E você vai desenvolver essa capacidade à medida que você tiver, veja bem, à medida que você tiver clareza do que é importante para você e das consequências das escolhas que você faz. Então, o primeiro passo é definir o que é importante para você. Você já parou um instante para definir isso, para pensar sobre isso? Você quer emagrecer? Quanto? Para que você quer emagrecer? De verdade, fala com você mesmo. O que você vai conseguir quando você emagrecer? O que vai mudar na sua vida quando você chegar lá? Escreve no papel. Reflete sobre isso, encontre lá dentro de você o seu para quê. Para que você quer emagrecer? Escreve no papel, coloca num lugar onde você vai olhar todos os dias. Olhe todos os dias, até que seus pensamentos estejam ligados nesse seu para quê. Quer saber o segredo das pessoas que conseguem emagrecer de verdade? Vou te contar. Durante esses 20 anos de carreira como nutricionista, eu vejo que as pessoas que emagrecem com mais facilidade e mantêm o peso depois que emagrecem são aquelas que encontraram o seu pra quê. É como se virasse uma chavinha dentro, assim, sabe? Que dá força para controlar os impulsos, para desfrutar do processo durante o emagrecimento. Essas pessoas concordam com esse processo e se submetem a ele, sem rebeldia, sem revolta, sem achar que a vida, que Deus é injusto, por que não é a alface que engorda e sim a picanha? Não, concorde com o processo, descubra dentro de você para que emagrecer. É impossível ter disciplina se não houver uma razão, um significado. Porque sem um significado, você vai pensar só no prazer imediato, em qualquer área da vida. Afinal, para que resistir? Não é verdade? A disciplina, acima de tudo, é trocar o prazer imediato por um prazer muito maior, um prazer com mais significado no futuro. Isso é disciplina. Faz sentido para você? Me diga aí, vale a pena desenvolver essa disciplina? Vale a pena lutar contra aquele imediatismo e viver o processo hoje, o processo de agora, por mais dolorido que ele seja no começo? Faz sentido para você isso que eu disse? Pessoal do Instagram, me diga, que tal
a gente começar a desenvolver essa disciplina, esse domínio próprio, para colher algo de muito mais valor, de muito mais significado no futuro. Não é? É isso aí, pessoal. Bom, acho que eu trouxe para vocês o essencial para que a gente consiga refletir a respeito do imediatismo, a respeito do desenvolvimento da disciplina, para conquistarmos o emagrecimento. E eu espero mesmo ter contribuído, ter tocado, assim, em alguma área da vida de vocês, para que essa chavinha aí dentro vire e você entre, assim, no processo de emagrecimento com prazer, com leveza. Por mais dolorido que seja, ninguém está prometendo que não vai ser dolorido, que não vai ser desafiante, vai, como tudo na vida. Como qualquer processo de desenvolvimento pessoal, precisa passar, inegavelmente, nós vamos passar por algum processo de dor, mas até na dor a gente pode usufruir prazerosamente de alguma forma, né? Se a gente olhar para o desenvolvimento, para a gente olhar o valor que a gente está desenvolvendo naquele processo, tudo fica mais leve, não é? Muito bem, vamos ver aqui agora, então, o que nós temos de perguntas, se o pessoal entendeu, se eu posso contribuir com algo mais. Vamos ver aqui o pessoal do YouTube. Bacana demais vocês estarem aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Se tiverem alguma sugestão. Muito bem. Teve uma menina que falou assim, e quando a gente sabe que sabe de tudo isso, mas parece que a gente tapa os olhos, a mente tapa os olhos. Às vezes, teve uma pessoa que perguntou aqui, foi no Instagram? Foi. No Instagram, qual que é o nome? Cris. Cris. A Cris e Regis? Acho que é. Ah, bacana, aqui tô vendo você, Cris. Bom, é fato. Muitas coisas do que eu disse aqui, a gente já sabe. Algumas outras coisas vieram como insight agora. O fato é que abrir os olhos e ter atitude exige coragem. Inegavelmente, exige coragem, existe atitude, exige movimento. E eu quero te encorajar a dar só o primeiro passo, para que o processo comece, para que essa engrenagem comece a rodar, você só vai precisar do primeiro, só não, né? Você, para começar, precisa do primeiro passo. Talvez esse seja o passo mais desafiante para sair da inércia, para vencer aquela resistência interna. Talvez seja o ponto mais desafiante, mas eu te garanto que à medida que você for avançando, um passo de cada vez, descobrindo dentro de você os seus valores, o seu para que emagrecer ou para que qualquer outro projeto que você tenha, você vai adquirindo cada vez mais força. E conta comigo aqui nesse processo para te ajudar à medida do que for possível aqui de modo online. Tá bom, Cris? Vamos ver o que mais. Isso aí, enche de bilhetes pela casa. Teve uma época da vida, gente, que eu estava passando por grandes desafios. Eu enchia de frases motivacionais em todo quanto é canto que eu ia e valeu demais. Para transformar a mente, os pensamentos da gente, pode ser válido sim, tá? Ok, Kelly, só não consegui me inscrever do curso. Você está falando do Clube Emagrecendo com Prazer, né? Logo eu vou colocar um link para você. Isso aí. Para que faz toda a diferença? Para que emagrecer? Muita gente quer emagrecer só para ficar com o corpo, só não. Para ficar com um corpo bacana, mas talvez não seja isso o seu para quê, que realmente vai te levar ao movimento, a resistir àquelas tentações. Talvez você esteja precisando de um para quê com mais significado,
com mais intensidade, que realmente te dê forças, tá? Muito bom. Então, vamos ter atitude, pessoal. Dizer não para o docinho é difícil, mesmo. Eu já gravei um vídeo aqui, nós vamos conversar mais vezes sobre essa questão do doce, o vício por doce, a compulsão com relação ao doce e outros carboidratos que no final vão virar doce da mesma forma, né? Tem um vídeo que se chama Vício por Doce, né? A questão do vício por doce. Eu vou colocar aqui na descrição, depois quando eu for deixar essa live disponível para quem quiser acessar, mas lá no meu canal do YouTube, vocês vão encontrar facilmente aqui no YouTube esse vídeo onde eu explico exatamente como lidar com relação ao doce, como ficar livre, como desenvolver essa liberdade, essa resistência com relação ao doce. Doce é bom, é prazeroso e vai ser para sempre. O que pode mudar é a forma como você lida com esse doce, a forma como você está consumindo, né? Está tendo controle sobre esse doce. A gente pode todas as coisas, moderadamente. O problema é quando essas coisas nos dominam. Pensem comigo, nós somos os seres inteligentes, nós somos os seres racionais. Não é possível que um alimento nos domine. Nós é que temos que dominar sobre o alimento. Se isso está invertido, realmente algo precisa ser ajustado dentro de nós. Precisamos desenvolver algo. Ok? Então é isso. Beijo grande para vocês. Me sigam aí nas outras redes. Deixa comentário aqui embaixo desse vídeo se vocês aprenderam coisas importantes, se tem dúvidas. E a gente se vê a qualquer momento aqui nas redes, no próximo vídeo, tá bom? Beijão, boa noite.